Gerson Gusmão, treinador que está saindo do Botafogo da Paraíba e chegando ao Clube do Remo. Confere nesse vídeo qual o estilo de jogo da equipe, os seus padrões táticos e o que esperar do que ele vai fazer no Clube do Remo. Já vai deixando teu like, te inscreve no canal e bora pro vídeo. Que a gente vê o time saindo na construção um pouco mais curta, mesmo aqui fora de casa. De vez em quando ele trocava essa maneira de sair para o jogo, às vezes mais curto, às vezes mais longo. Nesse jogo aqui, ele joga com 2 zagueiros em vez de 3. Inclusive, surpreendeu o próprio Paysandu na Curuzu, colocando essa formação com 2 zagueiros. Veja como o time que tenta ali as trocas curtas, os volantes aparecem para participar, o meia já está aqui bem centralizado. Então, uma equipe que pode sim ter essas trocas curtas, essas trocas mais rápidas, que fica até incomodado, podemos dizer assim, de ter tanto tempo a bola. Então busca ali uma saída de vez em quando um pouquinho mais rápida, tentando um lançamento longo, uma jogada um pouco mais direta, aqui ó, recuperando, participando ali. O Gustavo Coutinho, centroavante, participando muito do jogo, até mesmo fora de casa. Então é um time que buscava essas trocas rápidas, não gostava de ficar o tempo todo voltando. De vez em quando acontecia assim, como a gente está vendo aqui, ó, voltar para construir, mas sempre buscando um jogo um pouquinho mais rápido. Se não conseguisse essa troca interessante, arriscava ali um lançamento longo, um passe um pouco mais rápido, tentando sair do campo. Aqui o esquema com 3 zagueiros, a gente viu bastante esse Botafogo com 3 zagueiros. Agora o Botafogo está de branco também, não confunda com o uniforme do ABC. Então o time saindo ali, jogando com 3 zagueiros, 2 alas, 2 centrais, ó, daqui dá pra gente ver claramente esse esquema com 3 zagueiros. Aqui o ala pela direita volta um pouquinho, nesse caso o Edivan, os pontas um pouco mais centralizados. E a gente vê que um Botafogo que sim, é um time que atua um pouco mais direto, mas que também joga ali com trocas curtas, podemos dizer assim, se não conseguir, ó, passa da primeira marcação, tenta aquela bola longa. Então uma equipe que alternou estilos, mas que preferencialmente jogando com um estilo um pouquinho mais direto, não quer ficar com a bola muito tempo, às vezes ficava até demais e aí não conseguia construir muita coisa. Inclusive esse é um problema ali do Botafogo. Aqui a gente vê ó, o ala por aqui, o volante se aproxima e tudo mais. Então uma equipe que tem noções ali claras do que fazer com a bola, principalmente para sair do seu próprio campo. Aqui a gente já vê um pouco mais do Belo sendo defensivo, né? A gente percebe como uma equipe que tem uma transição defensiva interessante, mas que em alguns momentos até deu uma bobeada por ali, mas no geral o forte do Belo do Gerson Gusmão era a defesa. É um time forte ali, não deixando o adversário jogar com a bola. Vem aqui a bola no Marcelo Toscano, olha a pressão em cima dele. Aqui a gente percebe ó, claramente a pressão em cima dele e o resto do time voltando ali. Claro que de vez em quando um se aproximava e tudo mais, mas a pressão, ó, quando o adversário ia sair, era para impedir ou atrasar essa saída e aí a galera lá de trás voltar. Ó. Tem time que nesse momento já tá todo mundo pressionando, já tá todo mundo agredindo ali o Belo e em alguns momentos ele fazia um pouco dessa pressão sim, mas preferencialmente tentava fazer a galera voltar para recompor, para se organizar, para se reorganizar defensivamente. Mais um lance aqui, ó. O jogador dá a bola longa. Veja como tem um certo problema nesse esquema de 3 zagueiros de proteger um pouco pelos lados, mas no geral era uma defesa muito forte essa do Botafogo. Está entre as melhores defesas da Série C, justamente porque consegue impedir muito essa jogada, poucas vezes fica em menor ou em número igual do que o adversário quando está tomando o ataque, até mesmo em contra-ataques, então consegue travar bastante o jogo. Veja aqui o esquema de 3 zagueiros com um certo espaço pelos lados e tudo mais, mas aí ó, a galera chega e lá do outro lado, ó, espaço e tudo mais. Então sentiu ali dificuldades em achar um certo equilíbrio, talvez até por isso tenha voltado para um esquema com 2 defensores. E agora a gente já vê aqui ó, novamente jogo na Curuzu, que o time foi bem defensivo, inclusive, nessa partida. Reparem, a equipe marcando aqui, ó, o Nadson, camisa 10, o Gustavo Coutinho, camisa 9, o meia e o centroavante. Aqui o time estava jogando no 4-2-3-1, mas quando defendia era no 4-4-2. Os volantes, 25 e 5 aqui, ó, marcando o centro. Lá na esquerda, o ala, o ponta, na verdade, o ponta, Alessandro, inclusive aqui na direita o Leilson. Então o time vai fechar sua linha de 4 ali em alguns momentos. A gente percebe que quando joga com 2 zagueiros, joga em 4-2-3-1,
mas se defende em 4-4-2. Aqui claramente, ó, mais uma vez, claro que o jogador em algum momento ele vai aparecer um pouco mais avançado, um pouco mais recuado, mas sempre a tendência era tentar fechar essa linha de 4 na hora de se defender. Aqui mais uma vez, ó, o jogador está recebendo a pressão, mas o resto do time está fazendo... Ele faz uma marcação ali zonal, mas que de vez em quando pelo setor pegava no individual, e se o jogador saísse desse setor, ele parava de acompanhar. Vejam, em casa, mesmo o Botafogo estava jogando mais recuado contra o ABC. Então isso aí ficou um pouco marcado, inclusive, com a própria torcida do Belo. Claro que agora todo mundo vai falar mal dele, mas ficou um pouco marcado por essa questão de focar demais na defesa. Ó. Em casa, jogando contra um time do G8 e tudo mais, focando um pouco mais na defesa. Então, para a galera que reclamava do Bonamigo ali, que recuava o time, provavelmente a gente vai ver isso com o Gusmão. Inclusive, isso era o forte dele, né? Esse era o forte do time. Não deixar o adversário criar chances de gol. Veja novamente 4-4-2. O jogador vai receber, o outro acompanha, tenta fazer a pressão, não consegue, e aí a bola fica ali nesse jogo brigado, nesse jogo com poucas chances para os dois lados. A gente pode falar um pouco do Belo, é que normalmente jogava com poucas chances, tanto para si mesmo quanto para o adversário. E o detetive Toró Tático está de volta para falar aí sobre o Gerson Gusmão. Em preto, o time em 4-2-3-1 e em branco, o time em 3-4-3. Essas duas eram as formações bases do Botafogo do Gerson Gusmão. A pressão mais comum é a pressão média-baixa, ou seja, uma marcação maior do meio para trás. O Botafogo normalmente marcava na zona do meio de campo, claro que de vez em quando ele subia para fazer uma pressão, subia para fazer uma marcação, mas o seu foco era marcar mais no meio de campo para trás, do meio de campo para o seu próprio campo, nada de marcação muito alta. E o tipo de marcação é essa, focado ali em manter a zona, sustentar as linhas e de vez em quando uma marcação por setor. Ou seja, se aqui nesse campinho, se a gente olhar o volante ali da direita, vamos imaginar que ele está marcando aquele central ali logo da frente dele. Se esse central ficasse nessa zona, nesse setor, o volante pegaria ele ali para fazer uma marcação. Mas se esse central voltasse ali para receber a bola lá atrás, o volante não acompanharia completamente. Então, é uma marcação zonal e individual no setor ali que acontecia. Transição defensiva. Quem está perto da bola pressiona, quem está longe ali recompõe. Então, sempre focando nessa... Não em sempre recuperar a bola. Claro que se recuperar a bola é a ideia inicial. Mas pensando também em não deixar o adversário, caso consiga passar da primeira pressão, ter muito espaço lá atrás. Transição ofensiva, trocas rápidas ou jogo direto. Mas a gente viu também em alguns momentos o Botafogo com a posse de bola, trazendo um pouquinho ali aquele jogo mais horizontal, de jogar a bola de um lado para o outro. Só que, claramente, não é a ideia principal do time. É um dos times que menos troca passes, é um dos times que menos fica com a bola. Os jogadores ali, a média de posse de bola para cada jogador é muito pouca. Então é uma equipe ali que não gosta de ficar muito com a bola. Tenta ser o mais rápido possível para chegar ao campo de ataque. Foco dos ataques pelos lados, seja no 4-2-3-1, seja no 3-4-3, o foco dos ataques do Belo era forçar os lados, tanto com os pontas, quanto com os laterais, quanto com os alas. E claro, focando muito nos cruzamentos, jogando muito a bola para a área, principalmente para o Gustavo Coutinho, centroavante. Pontos fortes, poucas chances cedidas. Dificilmente os adversários tinham muitas chances de gol contra o Botafogo durante as partidas, muito dificilmente mesmo. Bola parada ofensiva, um time forte ali na bola parada, principalmente com os seus zagueiros, Leandro Camilo fazendo gol, por exemplo. Eficiência na finalização, apesar de que daqui a pouco a gente chega lá, não ser um time que cria chances mesmo de gol, um time que quando chuta bem. É um pouco ali complexo, mas é isso, é um time que cria poucas chances, mas que quando vai chutar, chuta bem. Duelos defensivos, boas vitórias, mais vitórias do que derrotas ali na defesa. E um time que não tenta tantos desarmes, mas que acerta bastante, acerta muitos desarmes em relação à quantidade que tenta. Pontos fracos. Poucas chances criadas, é um time que sentiu extrema dificuldade em criar chances de gol. Do G8 é o time que menos cria chances de gol por partida, ou seja, é um time fraco na construção também.
poucos passes-chave, aquele passe que cria uma oportunidade, que vai romper linhas, é um time que não forçava muito esse tipo de jogo. Baixo índice de acerto de cruzamentos, em relação à quantidade que tenta, é normal errar muito, mas a média do Botafogo estava ali em 15%, uma das mais baixas da Série C, 15% de acerto. Pouca entrada na área do adversário, um time que cria pouco, que tem a construção fraca, entra pouco também na área do adversário. E pouca eficiência na pressão. Apesar de ser um time mais defensivo, a pressão ali, o primeiro combate e tudo mais, não era eficiente para deixar ali o adversário totalmente incomodado. Agora, um detalhe muito importante. O Botafogo tem menos peças, principalmente de meio de campo para frente, do que o Clube do Remo. Sofreu muito com lesões também, e aí tem que avaliar essa questão física, porque o físico do Remo não é nada bom. E o Botafogo, principalmente nessa reta agora final, usava meio-campistas muito mais focados na marcação do que na construção. E o Remo nem tem esses caras muito de pressão. Se a gente for pegar o cara mais defensivo, que é o Shoa, não é um cara que está o tempo todo marcando, pressionando e tudo mais. O Shoa é um cara muito mais de interceptar passes. O Marcial, nem dá para cobrar tanta marcação do Marcial. Em determinado momento ele não aguenta. Então, com certeza, o trabalho do Gerson Gusmão do meio de campo para frente vai ser diferente do que estava sendo no Botafogo. Agora, o que ele precisa ajustar, se a gente pegar por ali, é a defesa do Remo de fato, mas ele precisa encontrar o equilíbrio também, porque a defesa do Botafogo era muito forte, está muito forte na Série C, por outro lado o ataque não. E o Gerson Gusmão foi muito criticado, inclusive, por torcedores, por jogar mais defensivo, até mesmo em casa em alguns momentos. Não que ele seja um retranqueiro, até porque a galera tem um amor por um futebol ofensivo, tem que ser, tem o futebol bom é o futebol ofensivo, não sei o que, e nem sempre é assim. Mas o Gerson Gusmão, pelo que a gente pôde ver, é um cara que preza mais pela defesa, pelo menos nesse Botafogo, preza mais pela defesa do que pelo ataque. E conquistou campanhas interessantes, quase acesso, final do Paraibano esse ano, que é o objetivo, mas conseguiu, tá fazendo uma campanha interessante na Série C, mas ficou um pouco marcado por isso. Então, acredito até, dando minha opinião aqui, que o Gerson Gusmão chega para ser um cara que, sejamos sinceros, o Bonamigo até tentou ser um treinador mais equilibrado, que buscava o ataque, mas também que queria ali ter uma defesa um pouco mais sólida. O Bonamigo não conseguiu. E aí, se a gente for pegar ali um espectro, o Bonamigo é um cara mais ofensivo, que esse ano estava tentando ser mais equilibrado. O Gerson Gusmão talvez seja um cara mais equilibrado, que preza mais um pouco pela defesa, que busca o ataque ali também. Então, são estilos que não estão tão distantes, mas não são iguais também. Pelo menos o Bonamigo desse ano tentou ser diferente do Bonamigo lá de 2020, que era muito ofensivo e sofria lá atrás. Esse ano, mesmo tentando ser mais defensivo, o Bona não conseguiu. Então, Gerson Gusmão é um treinador que fez trabalhos bons, que chega no momento interessante, mas tem um detalhe muito importante, galera. O trabalho do Botafogo não é de agora. O trabalho do Botafogo está lá há mais de um ano. Reformulou o elenco, mudou peças, trouxe recentemente até um Schumacher que estava ali no Operário, que chegou a trabalhar com ele também. Ou seja, o trabalho dele não foi 1 mês, 2 meses, que ele resolveu ali que o Botafogo estava jogando bem, principalmente defensivamente, e que estava buscando ser melhor ofensivamente. O trabalho era de longo prazo, de médio e longo prazo. No Remo ele não vai ter nem esse médio. Vai ser um curto prazo ali para resolver os problemas imediatamente e aí ir ajustando ao decorrer do campeonato. Então não é a mesma coisa. Não é todo treinador que chega e já resolve. Bora ver qual vai ser a do Gerson Gusmão. Ele vai ser esse cara que vai chegar e rapidamente vai trazer mudanças, ou se vai ser aos poucos que ele vai colocar a cara dele no time do Clube do Remo. É uma quebra de trabalho, é uma mudança de estilo, mas pode não ser tão grande, ao mesmo tempo que pode ser também. Gerson Gusmão é uma boa? Quem seria aí interessante para o Remo? Um detalhe, não sonhem com treinadores de Série A. Ninguém seria, não vou dizer ninguém, mas 99% dos treinadores não seriam loucos de saírem de uma Série A direto para uma Série C.
até mesmo financeiramente falando. Então não sonhe com esses caras que estão em Série A ou que estavam em Série A esse ano ainda. Mas e aí? Quem seria uma opção real para o treinador do Clube do Remo? Seria o Gusmão mesmo? Comenta aí, deixa teu like, te inscreve no canal e até a próxima!